Leitura do dia. Leitura do livro de Neemias. Era o mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Como o vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho e ofereci-o ao rei. Como em sua presença eu nunca podia estar triste. O rei disse-me: por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente. Isso só pode ser tristeza do coração. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto poderia não estar triste, quando está em ruínas a cidade, onde estão os túmulos de meus pais, e suas portas foram consumidas pelo fogo? E o rei disse-me: o que desejas? Então, fazendo uma oração ao Deus do céu, eu disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo achar graça diante de ti, deixa-me ir para a Judéia, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, a fim de que possa reconstruí-la. O rei, junto de quem a rainha se sentara, perguntou-me: quanto tempo vai durar a tua viagem? E quando estarás de volta? Eu indiquei-lhe a data do regresso, e ele autorizou-me a partir. Eu disse ainda ao rei: se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores de além do rio, para que me deixem passar, até que chegue à Judéia, e também outra carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção, para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade, e para a casa em que vou morar. E o rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas, e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: segue-me. Este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas tu, vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavras do Santo Padre. O Evangelho de hoje relata uma belíssima oração de Jesus, que se dirige ao Pai dizendo: dou-te graças, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mas do que está a falar Jesus? E quem são esses pequeninos a quem essas coisas são reveladas? Reflitamos sobre isto, as coisas pelas quais Jesus louva o Pai e acerca dos pequeninos que as sabem receber. Deus revela-se libertando e curando o homem, e fala com um amor gratuito, um amor que salva. É por isso que Jesus louva o Pai, porque a sua grandeza consiste no amor e nunca age fora do amor. Mas esta grandeza no amor não é compreendida por aqueles que se presumem grandes e fazem de si um Deus à sua imagem, poderoso, inflexível, vingativo. Os pequeninos, pelo contrário, sabem acolhê-las e Jesus louva o Pai por eles. Bendigo-te diz porque revelaste o reino dos céus aos pequeninos. Louva-o pelo simples que tem o coração livre da presunção e do amor próprio. Os pequeninos são aqueles que, como as crianças, se sentem necessitados e não autossuficientes, estão abertos a Deus e ficam maravilhados com as suas obras. Sabem ler os seus sinais, maravilham-se com os milagres do seu amor. Esta é a atitude correta perante as obras de Deus: fotografar as suas obras na mente, para que fiquem impressas no coração, e depois revelá-las na vida, através de muitos gestos de bem, para que a fotografia de Deus amor se torne cada vez mais luminosa em nós e através de nós. São Francisco de Assis, fundador da Ordem Franciscana, padroeiro da Itália. Um jovem com grandes aspirações. Pequeno de estatura, de caráter extrovertido, Francisco sempre nutriu no coração o desejo de realizar grandes empreendimentos. Isto o induziu, com a idade de 20 anos, a partir primeiro para a guerra entre Assis e Perugia e depois para a cruzada. Filho de um rico mercante de tecidos, Pedro de Bernardone, e de uma mulher nobre provençal, Pica, nasceu em 1182 e cresceu entre a opulência da família e a vida mundana. Ao retorno da dura experiência bélica, doente e abalado, foi irreconhecível por todos. Alguma coisa, além da experiência no conflito, havia afetado profundamente a sua alma. Um encontro perturbante e a pergunta: servir ao servo ou ao Senhor? Ele jamais havia se esquecido das palavras recebidas em sonho, em Spoleto:
Por que te inquietas em buscar o servo em vez do Senhor? A sua existência tomou um novo rumo, guiado pelo constante desejo de saber para que Deus o chamasse. Oração e contemplação no silêncio dos campos da Úmbria levarão-no a abraçar como irmãos os leprosos e os desprezados, contra os quais sempre sentia aversão e repugnância. São Damião. Francisco, vai e restaura a minha igreja em ruína. A voz que ouviu em Spoleto voltou a ressoar no silêncio da oração diante de um crucifixo bizantino na igrejinha abandonada de São Damião. Francisco, vai e restaura a minha igreja que, como vês, está em ruína. Aquela admoestação, antes entendida como convite a reconstruir pedra por pedra a ruína da capelinha, com os anos revelou ao jovem seu pleno significado. Ele era chamado a coisas maiores, renovar, em espírito de obediência, a igreja que na época era investida por divisões e heresias. Esposo da Senhora Pobreza. A irreprimível alegria, brotada pelo sentir-se amado e chamado pelo Pai, aumentou no jovem o desejo de viver de providência e em prol do Evangelho, decidiu deixar seus bens aos pobres. Era irreparável a divergência criada com o pai, Pedro de Bernardone. Este o denunciou publicamente. Então, o filho declarou seu íntimo desejo de casar com a Senhora Pobreza, despojando-se das suas vestes diante do bispo Guido. A primeira comunidade de frades. O Papa aprova a regra. Numerosos companheiros uniram-se a Francisco, que como ele, queriam viver o Evangelho ao pé da letra em pobreza, castidade e obediência. Em 1209, o primeiro núcleo de frades foi a Roma encontrar-se com o Papa Inocêncio III, que, impressionado por aquele pequeno jovem de olhos ardentes, aprovou a regra, depois confirmada definitivamente em 1223 por Honório III. As Clarissas e a Ordem Terceira. Também Clara, uma nobre de Assis, foi atraída pelo carisma de Francisco. Ele a acolheu e deu início à segunda ordem franciscana, as pobres damas, depois conhecidas como Clarissas. A seguir, fundou uma terceira ordem para os leigos. Francisco, Alter Christus. O amor ardente por Cristo, expresso graciosamente com a representação do primeiro presépio vivo em Grexil, no Natal de 1223, levou o pobrezinho a conformar-se com Jesus e a receber, como primeiro santo da história, o sigilo dos estigmas. O jogral de Deus foi testemunha da alegria da fé, aproximando do Evangelho também os não crentes e até capturando a atenção do sultão, que o acolheu com honras na Terra Santa. A vida de Francisco, louvor ao Criador. A vida de Francisco foi um constante hino de louvor ao Criador. O Cântico do Irmão Sol, primeira obra-prima poética da literatura italiana, escrita quando Francisco estava enfraquecido pela doença, é a expressão da liberdade de uma alma reconciliada com Deus, em Cristo. O santo vai ao encontro de Jesus com alegria, quando a irmã Morte o vem visitar. Era a tarde de 3 de outubro de 1226. O espírito de Assis, inspirador de fé e fraternidade. Francisco morreu, com 44 anos, no piso rude da Porciúncula, lugar onde recebeu o dom da indulgência do perdão. Sua canonização ocorreu 2 anos depois. O espírito de Francisco continua a inspirar muitos à obediência à Igreja, à promoção do diálogo entre todos, na verdade, na caridade e na tutela da criação.